Vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão do santuário, e especificamente Jesus como o nosso juiz, Jesus como nosso juiz. Quando eu era pequeno, e com certeza aqueles que provêm da igreja adventista desde pequeno, né, os mais antigos da igreja adventista, podem dizer talvez a mesma coisa, a mesma experiência. Então, quando eu era pequeno, quando se falava em juízo, eu tremia nas bases, temblava por medo, não? Porque às vezes se abusava dessa temática e falava: olha, o teu nome está passando agora mesmo e você já não terá mais oportunidade. E então você cresce escutando isso e fica com medo, cresce com medo, né? Dá esse medo do juízo. Então você passa a tua vida, às vezes, logicamente, se não entra em profundidade no estudo, você leva uma vida com medo do juízo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério de Jesus no santuário celestial e o que tem a ver com a questão do juízo. Tá? O juízo, Cristo e o santuário celestial. Existe algo muito interessante, que é a noção na tradição judaica com respeito à figura do juiz e o juízo, o julgamento. Algo muito interessante. E quando nós entendemos isso, nós entendemos melhor o que ocorria antigamente, logicamente, e o que ocorre nos céus. A figura do juiz, na tradição judaica, é a seguinte: em primeiro lugar, o juiz já automaticamente reconhece a pessoa que está sendo julgada, já vê a pessoa que está sendo julgada com bons olhos. Ou seja, a intenção dele é mais para defender o que está sendo julgado do que acusar. Na tradição judaica não havia a figura do advogado. Quer dizer, havia a figura do advogado, havia advogados, mas não era muito usado. Comumente, não se usava a figura do promotor de justiça. Somente em casos específicos, então, o juiz poderia chamar um advogado para defender o que estava sendo acusado. Por que não se usava advogados comumente? Porque o próprio juiz funcionava como figura de advogado. Ou seja, para acusar uma pessoa, as provas deveriam ser muito fortes e incontestáveis. Então, logicamente, como sendo um juiz justo, não tinha outra maneira que realmente dar um veredito acusatório. Mas, normalmente, se as provas não eram convincentes, se defendia. Ou se desde o começo se levava em consideração a presunção de inocência do que estava sendo julgado. Diferente de hoje em dia, né? No mundo ocidental funciona completamente diferente a questão do juízo, do julgamento. Então, por exemplo, nós temos as nossas cortes, né? E mais ainda ocorre em casos de países não tão desenvolvidos, que se a pessoa que está sendo julgada é pobre e está se enfrentando em litígio com uma pessoa rica, a pessoa pobre já sabe que vai perder, ainda que seja inocente, já sabe que vai perder, porque está lutando contra uma pessoa que tem muito dinheiro. Então, existe muita injustiça no sistema ocidental. Isso não ocorria tanto no sistema hebraico, no sistema judaico. Então, podemos começar a entender um pouquinho mais. Outro detalhe: quando havia
uma mulher, uma esposa, né, uma mulher casada, que tinha esposo, sendo julgada, o esposo poderia representá-la no julgamento. Caso aquele, o veredito, a decisão final, fosse prejudicial para o cônjuge, no caso para a senhora, para a mulher. Então o esposo representava ela no julgamento. E aí a gente começa a conectar coisas com respeito a Cristo no julgamento, juízo, e a figura dele como sumo sacerdote no santuário celestial. Na Bíblia aparece a igreja como noiva, o noivo é a esposa, e Cristo como sendo o noivo ou o esposo. E então Cristo paga o preço da igreja, paga o preço através do seu sangue para resgatar o povo de Deus, para nos resgatar. E então ele nos representa, assim como existia no antigo Israel, essa figura que o marido poderia representar a esposa. E então Cristo se apresenta diante do tribunal. Quando nós nos apresentamos em oração e adentramos o santuário celestial, nós temos que entender que aí a visão que temos que entender é que é uma visão de julgamento. Porque nós sabemos que desde que Cristo morre e sobe aos céus no ano 31 da nossa era, ele então passa a ser o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado. Então toda vez que nós pecamos e nos arrependemos em oração, pedimos perdão, existe um julgamento. Então Cristo apresenta-se em nosso lugar, pagando a pena, no caso, a cruz, o seu sangue. Então nós saímos perdoados. Então vamos rapidamente falar um pouco a respeito do juízo. Normalmente, as demais igrejas, o cristianismo, quando se fala em juízo, se fala somente no juízo final. O juízo em que Cristo, em Mateus 25, fala que vão separar dois grupos. Uns que são perdidos, outros que estão salvos. Esse será o juízo final, o que ocorrerá quando ele venha nas nuvens dos céus. Mas a Bíblia apresenta várias fases do juízo. Existe uma fase prévia, anterior à sua vinda, porque no próprio capítulo 25 de Mateus, ele diz que ele dará a ordem e os seus anjos virão recolher os escolhidos. Os escolhidos. Então, logicamente, se os anjos vão a ressuscitarem e recolher, levar para si os escolhidos, quer dizer que esses escolhidos em algum momento passaram por um julgamento. Porque Deus é um Deus justo. E então, que momento é esse? Então, por isso que nós chamamos comumente de o juízo prévio ou pré-advento, ou chamamos comumente de um juízo investigativo. Em espanhol, investigador. Juízo investigador. E o que é isso? Em Daniel capítulo 7, os versículos ali do 9 até o 14, fala um pouco sobre o juízo que ocorre no céu. E ali comenta que são colocados tronos. Se assenta o tribunal. Vem o ancião de dias, no caso o Pai. E existem milhares e milhares e milhões de seres celestiais ao redor. Ou seja, são testemunhas. Então existe uma cena de julgamento. Milhares e milhares de milhões de seres celestiais ao redor para ver o que Deus vai fazer. E então aparece outra figura, a figura do Filho do Homem. É a primeira vez que ocorre essa palavra, o Filho do Homem, que logo Jesus vai pegar essa palavra do profeta Daniel e vai utilizar para ele mesmo, o Filho do Homem, que era logicamente ele mesmo. Então vem o Filho do Homem
para fazer parte desse tribunal. E posteriormente se dá todo o poder, a glória e a majestade para o Filho do Homem, e todos o adorarão, e o seu reino será para sempre, não será destruído. Aí aparece a cena do juízo. Agora bem, por que em Daniel aparece essa cena? Rapidamente nós voltamos atrás em Moisés, na época de Moisés, e voltamos ao santuário, o tabernáculo. Deus disse: e me farão um santuário para que eu possa habitar em meio de vocês. Ou seja, a iniciativa parte de Deus. Deus quer morar, quer habitar, quer comunicar-se. Nós falamos um pouco na escola sabatina sobre a importância da comunicação, no lar. Então, como filhos, somos filhos de Deus, e Deus quer comunicar com seus filhos, quer instruir, quer ensinar. E Ele fez isso através do santuário. Primeiro terrestre. Mas ali, para o israelita receber perdão, tinha que levar o cordeirinho, tinha que matar animais. Um animal inocente tinha que pagar a culpa do realmente culpado. E isso funcionou até Cristo, quando Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu. Agora, havia um dia muito especial, dentro do calendário judaico, que o povo fazia jejum, oração, e pedia perdão a Deus, que era porque ia ocorrer o dia da expiação, chamado o Yom Kippur, dia da expiação. E esse dia era o dia que o sumo sacerdote ia entrar além do véu, dentro do véu, no lugar santíssimo, diante da arca do testemunho, ou a arca do pacto, para então fazer expiação pelos pecados dele mesmo e de todo o povo. E era tão sério essa questão, que o sacerdote tinha que entrar amarrado no tornozelo uma corda, com um sininho. Porque antes dele entrar, ele tinha que sacrificar, eram 2 cordeiros. Um que se sacrificava para o Senhor, ele pedia perdão pelos próprios pecados dele, de sua casa e de todo o povo de Israel. E o outro, posteriormente, ia ser levado para o deserto. Então ele entrava, e por se acaso, amarrado com uma cordinha do pé. Porque se ele não houvesse confessado todos os seus pecados, ele morreria diante da presença de Deus. E tinham que puxar, ninguém podia entrar lá para pegar o corpo. Tinha que puxar a cordinha e o cara. E também tinha um sininho. Se estava mexendo, igual as vacas, né, que tem aqui o sininho, né, para saber onde está. Também entrava com isso. Uma vez ao dia, uma vez ao ano, o dia da expiação, Yom Kippur, entrava o sumo sacerdote para quê? Para pedir perdão a Deus diante do Santíssimo, diante do que estava a presença de Deus. Moisés falava com o próprio Deus ali, diante dessa tampa, essa tampa da arca, né? Que era de madeira recoberto por ouro, chamado de propiciatório. Os 2 anjos, um olhando para o outro. E ali é interessante que em português nós nos damos conta, porque a tradução propiciatório, em espanhol tampouco, propiciatório não é uma palavra que... propiciatório, deixa eu ver. Mas em inglês, a tradução é Seat of Mercy, el asiento de la misericordia, o assento da misericórdia. Seat of Mercy, eu não sei como é em alemão, mas o assento da misericórdia. Ou seja, era ali que a misericórdia de Deus se manifestava. E quando o sumo sacerdote saía do Santíssimo, existia alegria, porque foi aceito. O sacrifício foi aceito, foi feito purificação. Esse momento
replicava tudo o que se fazia no santuário, replicava ao futuro. Se aplicava às verdades, porque lembra que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo que disse que as realidades são as coisas que nós não podemos ver. São as realidades celestiais. Isso é o que é real. O que nós vemos não é real, biblicamente. Por quê? Porque o que nós vemos deixa de existir. Então você compra hoje um Lamborghini 0 km, né? Jesus diz aqui que trabalha com coches. Um Lamborghini, um Ferrari, caríssimo. E todos, quando né, passa pela rua, todos miram. Dentro de 50 anos, dentro de 100 anos não existe. Já não existe. Acabou. As realidades são coisas celestiais. Então existia um tabernáculo, um santuário terrenal, mas acabou. Já não existe mais. Até hoje os judeus, o sonho dos judeus é construir novamente um terceiro templo. Porque acabou. Mas existe um santuário que está e nunca passará. Porque são realidades celestiais. E então, esse dia especial que o sumo sacerdote entrava, tipicamente começa a partir do momento que o sumo sacerdote nosso sumo sacerdote Jesus Cristo começa a oficiar como oficiava no antigo Israel. Então nós chamamos disso de o juízo prévio ao advento. E quando começa? 1844. Como sabemos? Através da profecia das 70 semanas, Daniel 9, e também da profecia das 2.300 tardes e manhãs, Daniel capítulo 8. Nós não vamos entrar em detalhes disso. O que nós queremos aqui falar hoje é sobre o juízo em si. Qual deve ser a nossa visão com respeito ao juízo? Será que devemos ter medo, viver com medo do juízo? Como nós falamos, antigamente o juiz judeu, ele era pró-defesa, ele já era propício para defender o réu. O juiz não estava ali para acusar, ele estava para defender. Se tivesse que ter um resultado negativo para o réu, deveria haver provas incontestáveis para que fosse acusado. Mas o juiz fazia o papel de advogado. Aí então entendemos a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece na Bíblia como o nosso juiz. E como nós sabemos disso? Vamos ver aqui alguns textos que eu separei. Vamos ver aqui alguns textos de Jesus como o nosso juiz. O primeiro texto, Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16, diz: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Quando aparece na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra confissão, é sinônimo de fé. Ok? Confissão é fé. Porque a fé não é algo abstrato. A fé deve ser confessada, expressada com a boca. A confissão é sinônimo de fé. Ok? Então, conservemos firmes a nossa fé, a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, essa aqui gostaríamos de salientar, o versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, não medo, não com medo, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. E nós vamos entender, com os mais textos que vamos mostrar, o porquê que podemos aproximar-nos do trono de Deus
do trono da majestade do universo, com confiança. Em primeiro lugar, já sabemos, é porque temos um sumo sacerdote que viveu nessa terra, viveu sem pecado, morreu, ressuscitou e hoje está como nosso advogado. Amém. Vamos ver mais algum texto. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. É interessante, hein? Tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tribunal de Cristo. E aqui temos um texto paralelo do mesmo autor. Interessante. Aqui é 2 Coríntios e é Romanos, capítulo 14, 10. Diz a mesma coisa, mas com outras palavras. Portanto, você porque julga seu irmão e porque despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, né? Compareceremos diante do tribunal de Cristo, e aqui ele chama Cristo de Deus. Mas o importante aqui é a palavra tribunal, e é de Cristo. E por que é de Cristo? Essa é a questão. Por que não do Pai? Vamos ver. Porque em João 5:22, e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo julgamento ao Filho. Todo julgamento, todo juízo. É o Filho que executa. Atos 17:31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Normalmente, quando a palavra aparece Deus, sem aqui o nome de Pai, o Filho e o Espírito Santo, se refere ao Pai. Ok? Normalmente. Então você está se referindo ao Pai. É porque o Pai estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Por meio de quem? Por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Novamente aparece, né? 2 Timóteo 4:8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então nós podemos perguntar, esse Senhor aqui é o Pai ou Cristo ou o Espírito Santo? Tudo bem, vamos ver. Isso aqui é 2 Coríntios 4:8. Ok? 1 Timóteo responde: aguardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Né? O mesmo Timóteo, mais adiante, segundo, né? Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, no caso da sua vinda, né? E pelo seu reino. Peço a você com insistência. O próprio apóstolo Paulo, e toda língua confesse quem? Lembra que o texto falava que o Senhor, né? O texto dizia, desde agora me está guardada a coroa de justiça, que o Senhor, reto juiz. Normalmente no Novo Testamento chama ao Pai de Deus e a Cristo de Senhor. Então aqui Paulo já está explicando. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus. Então aqui nós podemos ver, temos aqui mais algum texto, é aquele texto que nós estávamos comentando. Então, por que no Novo Testamento aparece a Cristo como juiz, nosso juiz, e também aparece como nosso advogado? Por que então, em Daniel, aparece o Pai como juiz? No capítulo 7. Então, vamos tratar de aqui dar alguma resposta com respeito aí. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Então aqui, Jesus, Deus o Pai, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Nós explicamos que na tradição judaica,
o juiz, ele fazia o papel também de advogado, porque ele preservava a presunção de inocência do réu, do que está sendo condenado, o julgado, né? No caso. Somente se apresentassem provas incontestáveis, então, era julgado, no caso, ia à prisão ou o que seja, né? Mas, em casos especiais, o juiz poderia solicitar um advogado para representar o réu. Em casos especiais. Então, como que nós desvendamos o capítulo 7, que aparece o pai sentado e depois vem o filho, os dois atuando, né? Porque, se lembrem, quem morreu? O filho morreu, Jesus Cristo morreu. Ele comprou o direito de ser o nosso sumo sacerdote e o nosso advogado. Quem que era o sumo sacerdote no antigo Israel? Era aquela pessoa que entrava uma vez ao ano para representar a quem? Representar o povo de Deus. Figurava como um advogado. Entre Deus, um representante entre Deus e o ser humano. Então Cristo compra através do seu sangue, do seu sacrifício perfeito. Compra esse direito de ser o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote. Mas então o que tem a ver a figura do juiz? Que aparece no Novo Testamento, que o pai ninguém julga, mas deu ao filho julgar a todas as coisas. E aparece sempre Cristo como juiz, né? Devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas como pode ser um juiz advogado e juiz ao mesmo tempo? Como pode fazer as duas funções? Quando nós, no contexto do juízo, quando nós cometemos algum pecado, algo que vai em contra dos mandamentos de Deus, quando nós nos damos conta do que estamos fazendo e nos arrependemos, oramos a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados, o que ocorre? No céu, Cristo como nosso sumo sacerdote e nosso advogado, ele recebe. Por isso que é importante orar ao Pai, mas sempre em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque é o único que tem o direito de nos representar. Porque é o sacrifício. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Pai não nos pode representar nem o Espírito. Porque não morreram. Tem que ser esta figura, que é o Cordeiro de Deus. É Ele. Então, oramos em nome de Jesus Cristo. Deus recebe esta petição de perdão. E o que ocorre? Então, o Pai diz, olha, temos aqui uma pessoa cometeu esse problema, esse pecado. Como vamos resolver o assunto dele? Vamos perdoar ou vamos acusar? Então Jesus olha e vê a nossa sinceridade, que estamos orando com sinceridade, pedindo perdão com sinceridade. Então Jesus disse, não, eu represento essa pessoa. Pode colocar, pode anotar no livro da vida. Eu vou representar, eu pago por essa pessoa. No momento que Cristo diz que Ele paga por esta pessoa, acabou. Acabou. O Pai já não diz mais nada, porque aceita automaticamente essa petição, porque comprou o direito de nos representar. Então, por isso que tenho aqui um versículo, por isso que nós podemos entender o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estamos num contexto de juízo. Mas nós não devemos ter medo, porque o nosso advogado e, em última instância, juiz, é aquele que morreu por nós. É aquele que veio a essa terra, que nos amou e deu sua vida. E ele vai fazer de tudo
para nos resgatar, sempre quando deixemos Ele atuar em nossa vida. Então, para que nós possamos ter uma noção de que quando falamos em juízo, quando entramos nas cortes celestiais do tribunal, é o tribunal de Cristo. E em Cristo nós temos o nosso irmão mais velho. Em Cristo nós temos tudo. Por isso que o primeiro versículo que colocamos de Hebreus é: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com quê? Com medo? Com confiança. Confiança. Entramos com confiança. Por quê? Porque eu sou perfeito? Porque eu tenho muitos méritos? Logicamente que não. Não entramos pelos nossos méritos. Entramos com confiança nas cortes celestiais pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos vivendo o juízo, a época do juízo. Não é porque temos que ter confiança em Cristo como nosso sumo sacerdote, advogado e juiz, é que vamos, está tudo bem, está tudo... Não é isso, não é isso. Temos que viver de acordo com os tempos em que estamos vivendo. Estamos vivendo tempos muito difíceis, são os últimos momentos, são tempos solenes, os últimos momentos dessa terra. Amém. Mas não devemos viver com medo, porque o medo paralisa. Alguns circos, que fazem espetáculos com animais, fazem aquela apresentação agora já não se faz mais porque a questão está mais desenvolvida, a questão da proteção dos animais, mas antigamente colocavam um leão e uma vaca ou um boi. Você colocava primeiro a vaca e o boi. Isso eu posso dizer porque meu pai, ele era comportor e ele chamaram ele, venderam livros para um dono de um circo. E ele falou: venha hoje à noite que vamos ter, depois a gente vai conversar. Então meu pai viu essa cena. E então colocam a vaca e então trazem o leão. E quando o leão ruge, a vaca, o leão não precisa fazer nada, só o rugido. A vaca cai. As pernas se... O medo paralisa. Ela não consegue correr, ela não consegue... O medo paralisa e as suas pernas fraquejam e ela cai. E o que diz Apocalipse 12:10? Apocalipse 12:10. Então quem que funciona como o advogado de acusação? Quem nos acusa? O demônio. É Satanás. Que é chamado na Bíblia, no Apocalipse, o acusador de nossos irmãos. É ele que nos acusa. Mas nós não precisamos temer. Amém. Porque o Senhor Jesus Cristo é Ele que está nos céus nos defendendo a nossa causa. Amém. O inimigo nos acusa, mas Deus nos defende. Então não existe somente se nós queiramos. Se nós dizemos: Senhor, eu não quero me salvar, me deixa em paz. Deus vai deixar em paz e não vai defender. Então estamos na mão do inimigo. Agora, quando no momento que entramos com confiança e pedimos ao Senhor Jesus Cristo: por favor, me perdoa, me defende dos meus inimigos. E aí eu vou deixar de tarefa de casa para vocês lerem o capítulo 27 dos Salmos. Salmos 27. Ali o salmista Davi vai falar da sua própria experiência sobre o santuário. E ele vai dizer que os seus inimigos o acusavam por todos os lados, o acusavam com calúnias. E então ele encontra defesa aonde? No santuário, no tabernáculo. Então quando nós adentramos o santuário de Deus, adentramos o tabernáculo de glória, nós encontramos defesa. Nós encontramos abrigo.
Então que nós possamos buscar com confiança o trono da majestade, porque ali existe defesa, existe consolo, existe poder para ajudar-nos a caminhar por esse mundo que está caindo aos pedaços. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Gostaria de convidar a todos que possamos nos levantar, por favor. Para fazer uma oração. Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua misericórdia. Senhor, nós sabemos que se não buscamos ajuda em Ti, estamos nas mãos do inimigo, nosso acusador, nosso caluniador, que está como um leão rugindo, querendo nos despedaçar. Senhor, queremos entrar com confiança no santuário celestial, onde Jesus Cristo, Teu Filho, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado, Ele está como o nosso sacerdote, sumo sacerdote, está como o nosso advogado e também está como o nosso juiz. Isso nos dá muita confiança, Senhor. Nós entramos com confiança, porque ali temos um amigo, temos um pai, temos um juiz que é nosso amigo, nosso protetor, e que sabemos que não nos deixará à mercê do inimigo. Amém. Ajude-nos, Senhor, a entender os tempos em que estamos vivendo, tempos solenes, tempos difíceis, e que temos que buscar em Ti o poder para poder ser vencedores aqui nessa terra. Muito obrigado por tudo, porque o Senhor nos dá tudo para que possamos levar uma vida digna aqui nessa terra, como filhos e filhas Teus. Tudo isso nós te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.